Sodoma e Gomorra foram duas cidades antigas que, segundo a Bíblia, foram destruídas por Deus por causa da sua grande maldade. Elas ficavam no vale de Sidim, perto do Mar Morto, na região da planície do Jordão, na atual Jordânia, na antiga Palestina. O nome Sodoma significa queimada ou destruída. O nome Gomorra significa profunda ou sombria. Eram conhecidas por praticarem atos de violência, imoralidade sexual, arrogância e desprezo pelos necessitados. O relato bíblico de Sodoma e Gomorra está registrado no livro de Gênesis, capítulos 18 e 19. Nele, Deus envia 2 anjos a Sodoma para verificar se os relatos de sua maldade eram verdadeiros. Os anjos chegaram à cidade à noite, e foram recebidos por Ló, um homem justo que morava em Sodoma. Ló ofereceu hospitalidade aos anjos, mas os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, e exigiram que ele entregasse os anjos, para que fossem violentados. Ló tentou dissuadir os homens, mas eles não o ouviram. Então, os anjos cegaram os homens de Sodoma, e levaram Ló e sua família para fora da cidade. Deus então destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, matando todos os seus habitantes. Apenas Ló e sua família escaparam. A destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo do juízo de Deus sobre o pecado e a rebeldia dos homens. Também é um alerta para que não nos conformemos com o mundo, mas busquemos a santidade e a justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele não tolera o pecado para sempre, mas oferece perdão e salvação aos que se arrependem e creem em seu Filho Jesus Cristo. Os motivos pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídas não são explicitamente mencionados no relato bíblico. No entanto, os estudiosos sugerem que a maldade dos habitantes da cidade era de natureza sexual, incluindo adultério, homossexualidade e estupro. O relato de Sodoma e Gomorra é um dos mais famosos da Bíblia e tem sido interpretado de diferentes maneiras ao longo da história. Para alguns, é uma história de advertência sobre os perigos do pecado. Para outros, é uma história sobre a graça de Deus, que salva os justos mesmo em meio ao caos. Independentemente da interpretação, o relato de Sodoma e Gomorra é uma história poderosa que continua a inspirar e desafiar leitores de todas as gerações. Ainda hoje, a história de Sodoma e Gomorra é lembrada como um exemplo do poder de Deus e do perigo do pecado. A mulher de Ló, cujo nome não é mencionado na Bíblia, foi transformada em uma estátua de sal, depois de desobedecer às ordens de Deus, de acordo com o relato bíblico. No entanto, a mulher de Ló desobedeceu às ordens dos anjos, e olhou para trás para ver a cidade em chamas. No momento em que ela olhou, ela foi transformada em uma estátua de sal. O relato bíblico não explica por que a mulher de Ló desobedeceu às ordens dos anjos. Alguns estudiosos sugerem que ela estava com medo, ou que se arrependeu de ter deixado Sodoma. Outros sugerem que ela estava simplesmente curiosa. A história da mulher de Ló é uma história de advertência sobre os perigos da desobediência. Deus é um Deus justo, e pune aqueles que desobedecem às suas ordens. Após a saída de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas foram levados para a cidade de Zoar, que foi poupada da destruição. No entanto, Ló e suas filhas acreditavam que o mundo inteiro havia sido destruído, e que eles eram os únicos sobreviventes. Com medo de ficarem sozinhas, as filhas de Ló decidiram engravidar de Ló. Em uma noite, as filhas de Ló embriagaram o pai e, em seguida, dormiram com ele. A filha mais velha engravidou e deu à luz a Moabe, o ancestral dos Moabitas. A filha mais nova também engravidou e deu à luz a Ben-Ami, o ancestral dos Amonitas. As ações das filhas de Ló são consideradas um ato de incesto, que é proibido na Bíblia. No entanto, o relato bíblico não condena as filhas de Ló. Em vez disso, o relato é visto como um exemplo de como as pessoas podem ser levadas a cometer atos extremos em tempos de desespero. Após o incesto, Ló e suas filhas continuaram a viver em Zoar. Ló morreu em Zoar, mas suas filhas se casaram e tiveram filhos, que se tornaram os ancestrais dos Moabitas e Amonitas. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Sabedoria dos Mestres. Deixem nos comentários o que você achou deste vídeo. Acesse nossos livros e cursos nos links dos comentários. Deixe o seu like e se inscreva no canal.